Hoje nós vamos falar de três coisas aqui. O governo volta atrás e desiste de taxar os seus produtos da AliExpress, da Shein, da Shopee, beleza? Número 2, o Lula falando de games. Meu irmão, você olha o negócio e fala, não é possível, é a Dilma que tá falando, não é possível. Você não vai acreditar o que ele falou. E número 3, o desafio que o Zelensky fez ao Lula. Assim, se a gente já era uma piada internacional, agora é pior, porque agora a gente é uma piada e eles podem inclusive ficar mais agressivos com a gente. Vou até mostrar essa matéria aqui, ó, logo de cara, quer ver? Olha a Casa Branca falando da gente. Brasil repete propaganda russa como papagaio, diz Casa... Assim, do que ele tá falando? E é isso que eu vou te mostrar aqui. Beleza? Antes, preciso te dar um recado, que é o seguinte, você sabe que eu tô ficando careca, né? Tô ficando aqui, ó, cada vez mais calvo. E tem uma galera a fim de me salvar, tá? São esses caras aqui, ó, da clínica Hair and Health. Vou pedir pra você seguir esses caras no Instagram, vou deixar o arroba deles no comentário fixado. E amanhã, quinta-feira, né, amanhã, eu vou fazer uma live com eles pra tirar dúvidas sobre isso. Então você que, cara... quer entender como é que funciona o processo de calvície, como fazer para frear a calvície, não precisa ser implante logo de cara, tem várias coisas que você pode fazer antes. Eu não sabia, por exemplo, que a calvície para lá ao longo dos 50. Então, se você conseguir segurar ela ao longo dos 50, pro resto da sua vida depois você fica tranquilo, né? E o que eu preciso de você? Eu preciso que você siga os caras no Instagram e comente, né? Dá uma comentadinha lá na primeira foto dos caras, né? Inclusive eu vi um pessoal aqui me zoando aqui, ó. Salvem o Arthur, por favor. Vim pelo Arthur Duval, olha aqui, ó. Ajude mamãe Calvei, dá um jeito no Arthur pra fazer sucesso na Ucrânia. Então, vai lá dar uma zoada no comentário, que é pra galera ver que a gente tem engajamento. Vou deixar também o link no comentário fixado aqui, ó, da live que a gente vai fazer amanhã sobre isso. E hoje, quarta-feira, tem outra live, tá? Que é a última live sobre o Milha Money, tá? Eu não quero falar muito aqui, na live você vai ver, você tira todas as suas dúvidas sobre o programa lá, beleza? Vamos lá, vamos começar pela isenção de imposto que o governo desistiu de acabar, tá? Vamos lá, esse aqui é o Felipe Neto antes da isenção, podia até tampar aqui para você ver o resto, né? Vamos lá. Qualquer parlamentar que defenda as empresas estrangeiras que defenda que as empresas estrangeiras continuem se passando por pessoas físicas para vender coisa no Brasil sem imposto, está literalmente defendendo o cometimento de crime fiscal em território nacional e deveria responder por isso. Tem que pagar impostinho sim, tem que pagar imposto, né? Aí vai lá. Governo recua e mantém isenção para transações internacionais entre pessoas físicas de até $50. O governo voltou atrás, mesmo o Lula fazendo de tudo, cara, e chamou Choquei, e chamou Felipe Neto, e chamou veículos de imprensa, e pôs todo mundo para tentar emplacar uma narrativa de que não é imposto na pessoa, é imposto na empresa. Foi lá a gente já falar besteira, não deu certo. A nossa pressão foi gigante. Parabéns a você que fez parte disso, e os caras recuaram. E como fica o Felipe Neto nisso? Dá uma olhada. Sai uma notícia no antagonista, né? A pedido de Lula oficial, o governo desiste de taxar as empresas chinesas. A informação de que o governo desistiu de taxar empresas chinesas é absolutamente mentirosa. O imposto de 60% segue valendo para todas as compras feitas em empresas estrangeiras. Não sei o que lá. Aí ele põe uma matéria do G1 que fala o seguinte: o ministro ressaltou que a isenção é apenas para transações entre pessoas físicas. Agora ele está fazendo o quê? Ele está atacando um espantalho. Não! Eles vão taxar as empresas chinesas assim, a isenção é só para pessoas físicas. Só que é o seguinte, amigão, isso já era assim. Dá uma olhada aqui nesse print, ó. Isso aqui, ó, incluído pela portaria aqui no dia 15 de abril de 2020, tá? Os bens que integrem remessa postal internacional no valor de até $50 ou equivalente em outra moeda, serão desembaraçados com isenção do imposto de importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas. Ou seja, ele não está sendo bonzinho coisa nenhuma, ele simplesmente desistiu de acabar com uma isenção, ele desistiu de criar um novo imposto. E é claro que essas páginas de fofoca, o Felipe Neto, vão fazer de tudo para dar sempre o louvor ao seu mestre, que são esses caras do governo petista. Sai na Choquei, né? Eu até comentei aqui, mesmo com vocês passando pano, não conseguiram. Assim, é de derreter os olhos, cara. O povo que gosta de ser enganado. Olha aqui, ó. Lula escuta o povo, isso que é democracia. Reclamaram e ele voltou atrás, né? Aí mandaram aqui, ó.
Quero ver todos os bolsominions mandando fazer o L, kkkk. Eu amo meu presidente, ele escuta o povo dele. Mas o povo que gosta de ser feito de otário. O cara enfia o imposto em você, depois tira e se agradece. Você fala, obrigado por você me cobrar e depois deixar de me cobrar. Meu Deus do céu. Mas que vontade de ser escravo, que vontade de idolatrar político vagabundo, cara. É inacreditável, é inacreditável. E aí, o Lula vai falar dos games, né? Assim, vamos para outro assunto já. O Lula vai falar, né, do problema de violência nas escolas, etc. E aí ele me dá uma dessa aqui, ó. Olha lá, olha lá. Nós temos que pensar o que eu ensino pro meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, tá aqui para você brincar. Ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo com essa molecada. É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. É o meu neto, é os netos de cada um de vocês. Para, Lula, para. O teu filho, tá inclusive sendo sócio da Oi, tá ganhando uma grana. O teu filho não tá jogando videogame inocente, não. Teu filho tá ganhando dinheiro em cima das nossas costas, falou? Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. E jogando mais, hoje a molecada joga com gente de outro país. E daí? E daí? E daí? Quer dizer que interação com pessoas de outro país não pode. Só você, né, que pode interagir com a Venezuela, com Cuba, com o Zimbábue, mandando grana nossa pros caras darem calote na gente. Isso, legal, interação bacana com outros países, né? Agora, você jogar um fifinha com o teu amigo, sei lá de onde, da Europa lá, dos Estados Unidos, da Austrália, aí não pode. Aí não pode. Noite jogando. E tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças. Então a culpa da violência é do videogame. Lula, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você era criança, não tinha videogame ensinando a roubar. E mesmo assim, né, é melhor parar por aqui para não tomar processo. Mas o fato é o seguinte, a indústria dos games é gigantesca. É inadmissível um presidente da república que quer fazer com que o país seja próspero não entenda o tamanho da indústria dos games. A indústria dos games é maior do que a indústria da música, é maior do que a indústria do cinema, gera emprego pra caramba, gera renda pra caramba. Inclusive os games são utilizados de forma pedagógica, tá? Pra instruir, pra ensinar crianças que têm dificuldade de aprendizado. Você tá completamente desatualizado. Você tá achando que você tá no início dos anos 80, quando você era lá sindicalista, falava um monte de bobagem e ninguém ligava para as besteiras que você falava. Sabe o que causa violência no país, Lula? Violência gerada por desemprego, por problemas sociais graves, por corrupção, que a gente vê o político roubando, e aí o cara fala assim, eu não tenho nada para comer dentro de casa, eu não tenho nada para fazer, por que eu não vou roubar também? Não é verdade? Leis penais que privilegiam o bandido, isso é que gera violência. Isso é o que gera violência, tá? E quer falar de escola? Aluno invadindo escola por conta de incentivo de sindicato contra a PEC do Temer. Isso incentiva violência na escola. Doutrinação de professor. Falou? É inacreditável. Inacreditável. E aí, meu irmão, chegamos no desafio. Chegamos no desafio do Zelensky. O que acontece, né? E de Ucrânia eu tenho muita propriedade pra falar. Porque eu fui pra lá, mandei um áudio escroto, né? Aí eu, lá no meu áudio de WhatsApp aqui, ó. Meu, as minhas são tudo gata, meu. Eu nem acredito no que eu tô vendo, meu. Ah, que absurdo! Ele está desrespeitando as pessoas. Que absurdo! Acabem com a vida dele. Então eu vou te falar o que o Lula fez. Tá? O que o Lula falou já sobre esse povo que tá tomando bomba na cabeça e heroicamente resistindo a um ditador que quer tomar pra si a casa deles. Dá uma olhada. Em abril de 2022, o Lula falou que acabava com a guerra, né? Numa mesa de bar. Você lembra disso aqui, ó?
Ah, não, é só juntar o Putin e o Zelensky numa mesa, toma uma cerveja e resolve isso. É um idiota, né? Depois, em maio de 2022, ele disse que a culpa era dos Estados Unidos, da Europa e do Zelensky, né? Ele ainda diz, o Zelensky quis a guerra. O que ele disse exatamente? Ele disse o seguinte, olha só, isso aqui foi uma entrevista para a revista Time. E agora, às vezes, fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se ele estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentares, sabe? Com certeza, o cara tá festejando, tá? Esse cara é tão responsável quanto o Putin. Ele é tão responsável quanto o Putin, porque numa guerra não tem apenas um culpado. Ele, o Zelensky, quis a guerra. Você fica estimulando o cara e ele vai se achando o máximo. Ele fica se achando o rei da cocada, quando na verdade deveriam ter tido mais conversa séria com ele. Ô cara, você é um bom artista, você é um bom comediante, mas não vamos fazer uma guerra para você aparecer. Ele disse que o Zelensky quis fazer uma guerra para aparecer e que ele tá feliz com a guerra. Olha o nível de psicopatia desse cara, bicho. Aí, no dia 6 de abril, ele diz o seguinte: por paz, Lula sugere que a Ucrânia ceda a Crimeia à Rússia. Ele simplesmente foi lá e falou, não. Olha aqui, ó. O presidente Zelensky não pode querer tudo. O presidente, aí perguntaram, né? O repórter perguntou para ele: presidente do Brasil, o que o senhor quer dizer com tudo? O senhor está querendo dizer sobre a soberania do país dele? O senhor agiria assim se fosse no teu país? Né? Ainda deu um espetáculo. Se alguém entra lá e fala assim, agora a Amazônia é minha, você vai falar, beleza? É isso que você faz? Aí ele diz o seguinte: olha só, você aplicaria esse princípio a si mesmo? Olha, eu acho que talvez ele poderia abrir mão da Crimeia. O absurdo que o cara me fala. Depois, em 16 de abril, o Lula fala o seguinte, ó. Lula volta a dizer em Abu Dhabi que Ucrânia e Rússia são responsáveis pela guerra. De novo, o cara vai lá e fala besteira. A Europa e os Estados Unidos continuam contribuindo para a continuação dessa guerra. Temos que sentar à mesa e dizer para eles, basta. A decisão do conflito foi tomada pelos dois países. Isso é um absurdo do caramba, irmão. Se a Rússia parar a guerra acaba. Se a Ucrânia parar a Ucrânia acaba. Tá? E você sabe muito bem disso. Só que você, por conta da tua ideologia, tem que ficar passando pano pro Putin. Aí ele foi lá e disse: eu já falei com o Xi Jinping, o presidente da China, né? Acho que vamos conseguir um acordo de paz. O próprio Xi Jinping, que está enviando armas à Rússia, você vai conseguir um acordo com o cara? O próprio Xi Jinping, que está de olho em Taiwan, por conta, inclusive, dessa guerra da Ucrânia. Olha aqui, ó. Exercícios militares sugerem China preparada para a guerra contra Taiwan, diz ministro taiwanês à CNN. Olha isso aqui, meu irmão. Aí vai esse retardado falar essas besteiras e ninguém reprime. É o presidente da república falando isso. E é óbvio que isso tem consequência. O que o povo ucraniano fez através do seu governo? Pegaram e falaram o seguinte: Ucrânia convida Lula a visitar Kiev e compreender a realidade da guerra. O Zelensky basicamente falou, meu irmão, para de falar besteira aí e vem aqui conhecer. E eu vou te dizer, seu lixo, eu fui pra Ucrânia. Foi lá fazer turismo sexual. Não, mandei um áudio escroto, sim. E paguei o preço, muito mais alto do que deveria. Agora você que é presidente da república, antes de falar besteira, aceita o desafio do cara, que é o líder ocidental mais popular do mundo, por conta do que ele tá fazendo. Tá? Mas você não pode, provavelmente você vai estar relaxando no seu sofá de 65 mil reais, não é mesmo? Que aliás, por falar da minha ida à Ucrânia, tem um documentário no Clube MBL de 2 horas, mostrando várias imagens de bastidor, várias coisas sobre isso. Falou, é importante que você assista, fez um baita sucesso, quem entrar no clube vai ter acesso. E como eu falei, é óbvio que isso aqui gera consequência. Olha isso aqui, ó. Brasil repete propaganda russa como papagaio, diz a Casa Branca. Isso aqui tá tão vergonhoso, mas tão vergonhoso, que a galera já tá, ensaiando de pôr o pé pra fora. Olha o Fábio Porchat aqui, ó. Caralho, Lula, para de falar da guerra da Ucrânia, né? Porque ele tá falando um monte de besteira, não só da guerra, tá falando besteira pra caralho. O Fábio Porchat tá pegando muito leve na crítica aqui, né? E é óbvio que já tem os gados do Lula ali reclamando, ó. Não acho que seja a hora de criticar o presidente, mas é igualzinho o bolsopetismo. Não critique o presidente. Olha o outro aqui, ó. A imprensa pergunta e ele simplesmente responde. E na boa, o Lula vem acertando em cheio. Mas, ó, assim, o povo que gosta de ser enganado, o povo que gosta de ser feito de otário, tá?
Não é o primeiro, inclusive, que tá tentando pela fora, que o Paulo Coelho também diz que empenho por campanha de Lula não valeu a pena e fala em mandato patético, né? Não por conta dessa crise, mas por conta da polêmica com o Moro lá, que ele queria acabar com o Moro e as críticas ao Banco Central. O fato é o seguinte, irmão, o Lula está senil, o Lula tá falando um monte de besteira, o Lula, inclusive, eu tô começando a achar que o Lula não aguenta até o fim do mandato não, porque o cara só tá fazendo burrice, ele não ganha nada com as coisas que ele tá fazendo. Ele tá fazendo por pura burrice, né? E ainda bem que temos nós aqui para denunciar, porque se dependesse de Choquei e Felipe Neto, você vê toda essa galera que, ó, é vendida de uma forma ou de outra pro governo, tá? Ficar passando pano e passando narrativa. É isso aí, um abraço, links aqui, ó, pra live de amanhã e a live de hoje. Um abraço, vamos questionar tudo.